meus amores, tudo bem? Vamos fazer aqui os exercícios propostos da apostila 4, página 48, frente 3, módulo 18. Bora lá? Então vamos lá. 1. O óxido de nitrogênio se decompõe de acordo com a reação. E ele coloca aqui que 2N2O5 forma 4NO2 mais O2. Beleza. E apresenta o seguinte mecanismo. Ele me dá a etapa 1, onde ele fala que é a etapa lenta. Depois ele me dá a etapa 2, que é uma etapa rápida. A etapa 3, que também é uma etapa rápida. E a etapa 4, que também é uma etapa rápida. Bom, se ele ocorre em 4 etapas, você sabe que esta reação aqui seria então a reação global. Porque, afinal de contas, né, você somando as etapas, você chega na global. Então, você sabe que esta reação global aqui não é uma reação elementar, porque, afinal de contas, uma reação elementar é aquela reação que ocorre em apenas uma única etapa. E aqui eu mostro que eu tenho quantas etapas, meus amores? 4 etapas. Então, para que eu consiga chegar nesta equação, eu somarei as 4 etapas, né? Olhem só, e ao somar as 4 etapas, eu posso cortar NO3 de um lado com NO3 do outro, corta. Eu posso cortar NO de um lado com NO do outro, corta. Eu posso cortar N2O4 de um lado com N2O4 do outro, corta. E o que me sobrou? Sobrou, olha só, N2O5 duas vezes do lado dos reagentes, né? Então, 2N2O5. E olhem, reparem, olha só, 2NO2 com mais um NO2 com mais outro NO2, 4NO2 mais O2. Então aqui eu cheguei na minha global. Então, visto isso, feito isso, analisado isso, né, você já sabe que não é uma reação elementar. E ele fala assim no texto para você, ó, analisando os processos descritos acima, podemos afirmar corretamente. Letra A, é uma reação elementar. Esta nós excluímos já de cara, né? Essa foi a primeira que nós excluímos. Beleza. Agora ele fala assim, ó, letra B, a expressão da velocidade é V igual a K vezes a concentração de N2O5. Reparem só, eu quero a expressão da velocidade da reação global, certo? Quando você quer a velocidade da reação global, você olha para onde, né? Você olha para a etapa lenta, pois é a etapa lenta que determina a velocidade da reação global. Anotem isso em algum lugar, porque esta é a parte importante. É a etapa lenta que determina a expressão da velocidade da reação global. É a etapa lenta que determina a velocidade da global. Então, você aí vai extrair a equação, a lei, a fórmula da velocidade da global na lenta. Você vai olhar para a lenta e é da lenta que você vai extrair a expressão da velocidade. Então você vem aqui e olha somente para a etapa lenta. É esta etapa que vai determinar a expressão da velocidade, meus amores. Então, como é que vai ficar? Vai ficar V é igual a K, que é a constante de proporcionalidade, vezes a concentração do reagente aqui da etapa lenta. Quem é o reagente da etapa lenta? Nesse caso, N2O5. Então, vai ficar V é igual a K vezes a concentração de N2O5. Então, assim, já de cara, nós vamos ficar com a letra B. E olha só, letra C, trata-se de uma reação de segunda ordem? Não. Reparem, isto daqui é elevado a 1, então é de primeira ordem. Pelo amor de Deus, a letra C, absurda. E a letra D, ele fala assim, a etapa 4 é determinante para os cálculos da velocidade? Não, quem determina tudo é a etapa, o que eu já disse? Quem é? A etapa lenta. Então, sempre você vai olhar para a etapa lenta. É da etapa lenta que você extrai a equação, a lei, a fórmula da velocidade. Beleza, meus amores? Exercício 2. Uma das reações que podem ocorrer no ar poluído é a reação do dióxido de nitrogênio com ozônio. E ele coloca aqui a reação. Beleza. Dados experimentais mostram que em determinada temperatura a velocidade da reação
duplica com a duplicação da concentração do dióxido de nitrogênio. Grifem isso, grifem isso, grifem isso. Mas não depende da concentração do ozônio. Opa, 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 opa. Reparem só. A velocidade duplica quando eu duplico o NO2, o dióxido de nitrogênio. Então, em relação ao NO2, eu sei que a ordem do NO2 é de primeira ordem, né? Essa reação é de primeira ordem em relação ao NO2. Quando eu duplico a concentração de um reagente e a velocidade duplica, é porque ele é elevado a 1. E se é elevado a 1, ele é de primeira ordem. E olha a parte mais importante do dia, mas não depende da concentração do ozônio. Ou seja, o ozônio não vai interferir na velocidade. Então, este ozônio aqui, ele não faz parte da etapa que determina a velocidade. Então, você conclui que esta reação não é uma reação elementar, e sim é uma reação não elementar. Ou seja, o ozônio não está na etapa lenta. O ozônio não está na etapa lenta. Oh, mas Gabiru, como que eu vou saber quais são as etapas? Eu não sei escrever as etapas, mas eu sei que o NO2, ele é o que determina, e ele está elevado a 1. Então eu posso afirmar a vocês que a expressão da velocidade seria assim, ó, V é igual a K vezes a concentração de NO2 elevado a 1. Ai, mas e o ozônio entra? Não, porque ele falou, não depende da concentração do ozônio. E por que é elevado a 1? E por que é elevado a 1? Porque ele disse, a reação tem a sua velocidade duplicada quando você duplica a concentração do dióxido, né? Então você sabe que ele é de primeira ordem. Então ele fala assim para você, ó, assim assinale o que for correto. Número 1, a expressão da lei da velocidade da reação apresenta V igual a K vezes a concentração de NO2. Isto está ok, isto está correto. Número 2, a reação é de primeira ordem em relação ao NO2. Sim, isto está ok, isto está correto. O aumento da concentração do ozônio aumenta a velocidade. Pelo amor de Deus, errado, falso, falso, muito falso, porque o próprio texto já diz, não depende da concentração do ozônio. Olha só, gente, o texto já diz tudo, hein? A reação apresentada elementar, não, porque o ozônio está aqui, mas ele não mexe na velocidade. Se ele não mexe na velocidade, então eu sei que ele não estava na etapa lenta. Então eu concluo que isso é uma reação não elementar. E aqui o texto, no número 8, está falando elementar. Então isso daqui, o que é, meus amores? Isso é falso. Isso é muito falso. Então, nesse exato momento, eu falo que verdadeiro é só A1 e A2. Beleza, meus amores? Vamos fazer o exercício 3. Considere a reação entre o íon iodeto e o íon persulfato e a tabela que apresenta dados do estudo da cinética dessa reação. Ele me dá aqui a reação e me dá os experimentos, né? Ele me dá a concentração do iodeto, me dá a concentração do persulfato e a velocidade inicial. No experimento 1 faz o mesmo para o experimento 2 e experimento 3. Bom, e aí ele fala, de acordo com os dados obtidos, verifica-se que trata-se de uma reação não elementar de ordem 4, não elementar de ordem global 3 e assim por diante. Bom, para que nós possamos, né, assinalar a resposta correta, eu vou voltar à tabela e a partir desta tabela, o que eu farei? Eu encontrarei a fórmula, a lei, a expressão da velocidade para esta reação. Só que para isso ficar mais fácil, olhem só, aqui eu tenho 7,5 vezes 10 a menos 6 e aqui eu tenho 1,5 vezes 10 a menos 5. Eu vou transformar isso aqui para 10 a menos 5 para poder comparar melhor. Então, 7,5 vezes 10 a menos 6 eu vou transformar para 0,75 vezes 10 a menos 5. Agora fica tudo mais fácil, porque veja bem, agora eu quero saber a ordem, eu quero saber o iodeto é elevado a quanto. Reparem, para que eu descubra o iodeto, né, quanto que o iodeto vai ser elevado, eu tenho que manter a concentração do persulfato constante, né? Quando você quer saber como que um reagente
influencia na velocidade, você tem que manter a concentração do outro reagente constante. E aí eu verifico que do experimento 1 para o experimento 3, a concentração do iodeto dobra, né? Eu multipliquei por 2, reparem bem, e a concentração do persulfato foi mantida como, meus amores? Constante. Tá, então quando dobrou a concentração do iodeto, o que aconteceu com a velocidade? Ela fez o quê? Ela dobrou. Qual é a regrinha que o Gabi fala sempre, crianças lindas? Pegue o número que mexeu com a concentração. Eleve ele a uma letra, x, y, tanto faz, né? Esse x, y vai ser aí, essa letra vai ser a ordem do iodeto, né? Iguale ao número que mexeu na velocidade. Então, 2 elevado a x é igual a 2, x é igual a 1. Ou seja, você sabe que o iodeto é de primeira ordem. Agora eu vou fazer o mesmo para o persulfato, né? Bom, para fazer com o persulfato, eu vou fazer o quê? Eu vejo que do experimento 1 para o experimento 2, a concentração de iodeto foi mantida constante, porém, a concentração de persulfato foi multiplicada por quanto, meus amores? Por 2. E quando eu dobrei a concentração de persulfato, o que aconteceu com a minha velocidade? O que aconteceu? Ela também foi duplicada. Então, qual que é a regra? Pegue o número que mexeu com a concentração, eleve a uma letra, no caso eu vou elevar a y, porque eu já usei x, e igualo ao número que mexeu com a velocidade. 2 elevado a y é igual a 2, ou seja, y vale quanto, meus amores? 1! Então, eu posso falar que a expressão, a fórmula, a lei da velocidade vai ser V é igual a K, e menos, né, o íon iodeto, elevado a 1, vezes o persulfato também elevado a 1. Ou seja, ele é de primeira ordem em relação ao iodeto e de primeira ordem em relação ao persulfato. E a ordem global? A ordem global da reação, né? Como que nós encontramos elas? Basta você somar aqui 1 mais 1 dá 2, ou seja, é uma reação de segunda ordem. E olha só que coisa legal. Mas, professor, aqui está 2 e aqui está 1, né, no iodeto. Então, isso mostra que essa é uma reação não elementar. Porque uma reação elementar, o que é? Os expoentes, né, são os próprios coeficientes. E que não é o caso aqui. Isso mostra que essa reação é de segunda ordem e não elementar. Então eu volto lá e busco não elementar e de segunda ordem. Assim eu assinalarei a letra D. Certinho? Muito obrigado, bons estudos e tchau, tchau!